Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você acredita em aparições? Você acredita que alguém que já cruzou a linha da vida possa voltar para passar um recado ou simplesmente para tentar se comunicar? Ou será que isso não passa de surto ou algum tipo de coisa projetada pela mente? Hoje a história que eu vou contar para vocês, eu escutei lá no Seringal, Lusitânia, por meio do senhor Oscar. Eu já contei um pouquinho sobre esse local e sobre o senhor Oscar que fez aquele relato de uma criatura estranha que ele observou em um igarapé. O Seringal do senhor Oscar fica a mais ou menos 350 quilômetros do município de Lábrea, um município no sul do estado do Amazonas. Passávamos um dia todinho de barco para poder chegar até esse seringal, que ele ficava no meio do nada, dentro de uma reserva extrativista. E aí, numa das minhas idas à pesquisa lá, eu tive a chance de escutar essa história que o senhor Oscar me contou, após eu ir junto com ele até um cemitério que fica nos fundos da comunidade onde ele morava. As pessoas que moram nessas localidades, quando perdem parentes, sejam pais, irmãos, amigos, é muito comum que eles façam o sepultamento na própria comunidade. Não tem a mínima condição viajar 2 dias de barco para tentar levar o corpo de um parente para ser sepultado na cidade. Até porque é lá que eles vivem. Então é muito comum em comunidades extremamente isoladas você ter um cemitério onde membros da comunidade são sepultados por lá mesmo. Numa bela manhã, o senhor Oscar perguntou para mim e para os meus 2 alunos se nós queríamos conhecer o cemitério que ficava no meio da floresta e onde todas as pessoas que ali faleciam eram sepultadas. Obviamente, nós, extremamente curiosos, falamos que sim. Então fui ele, eu, 2 alunos e mais um compadre dele que morava lá do lado. E nós entramos na mata em uma pequenina trilha e fizemos mais ou menos uns 30 minutos de caminhada dentro dessa trilha. A trilha estava bem fechada porque já fazia alguns anos que ninguém era sepultado nesse local. O local era um local muito sombrio, mas um local impressionante. Imagina só você se deparar com um cemitério no meio da floresta. Eu vou colocar algumas imagens aqui que eu fiz desse cemitério, né? Essas fotos são minhas, que eu fiz lá no cemitério da comunidade. Pouco mais de 20 túmulos, alguns de muitas décadas atrás, e todos parentes ou moradores desse local, dessa localidade lá no Rio Purus. Então o senhor Oscar falou que pela impossibilidade das pessoas sepultarem os seus mortos em qualquer outro lugar, esses mortos eram sepultados lá mesmo. E a parte mais interessante foi quando eu perguntei: vocês já viram algum fantasma aqui? E o senhor Oscar falou: professor, eu vou te contar uma história que tem um compadre meu que ele não vem nesse cemitério aqui nem amarrado, porque ele teve uma visão aqui que fez ele ficar extremamente apavorado e ele nunca mais quis saber de voltar aqui nesse cemitério. Eu reparei que no cemitério tinha um grande pé de manga, uma grande mangueira. E o senhor Oscar disse que essa mangueira tinha sido plantada há décadas atrás por trabalhadores lá daquela localidade. E esse compadre dele tinha o hábito de toda época de manga, ele ia até esse cemitério com uma sacola, subir no pé de manga para poder voltar com essa sacola cheia de manga. E ele me disse, que esse compadre relatou para ele que certa feita ele foi lá buscar essas mangas, subiu no pé, uma altura considerável, e estava lá em cima com um pequeno bastão tirando mangas. As que caíam no chão ele ia pegar depois, as que ele conseguia parar,
ele ia colocando numa sacola que estava a tiracolo. Até que alguma coisa atraiu a atenção desse homem lá para o solo, no meio dos túmulos lá. E ele disse que quando ele olhou, tinha um senhor, um idoso, de pele negra e que estava vestido com um paletó branco e usava um chapéu. E na hora ele entrou em pânico, porque primeiro que ele nunca tinha visto aquele senhor por ali, e o que faria alguém vestido de paletó no meio da floresta? Normalmente só se coloca paletó nesses lugares, quando eles têm, no momento do seu sepultamento. E ele falou para o seu Oscar que ele olhava lá para baixo e aquele senhor de terno branco, paletó, né, como ele fala, de paletó, chapéu, olhando para cima sem falar nada. E ele disse que ele ficou com tanto medo que ele fechava o olho com força, abraçado no galho da árvore, e quando olhava, o senhor ainda estava lá embaixo, observando, em silêncio. Ele disse que esse senhor tinha uma bengala na mão e olhava para cima, encarando ele fixamente. E por vários momentos ele fechava os olhos, quando ele abria, e esse senhor ainda estava lá entre os túmulos, olhando para ele. E teve um momento que ele começou a rezar e fechava, e quando abria o senhor estava lá, até que em um determinado momento, quando ele olhou, o senhor não estava mais. Foi a hora que ele desceu, largou a sacola de manga e correu desesperado até chegar em casa. O seu Oscar disse que ele nunca mais quis voltar nesse local. E da mesma forma, assim que ele espalhou essa notícia, os outros moradores começaram a ficar com medo de ir nesse lugar. E as mangas, inclusive, começaram a estragar ou ser comida por animais silvestres, animais da própria floresta. E ele contou isso aí para o seu Oscar e disse que nunca mais na vida dele ele voltaria sequer perto desse cemitério. E aí, você acredita que isso é possível? Você acredita que espíritos realmente possam tentar estabelecer uma comunicação com os vivos? Ou você acredita que isso pode ser surto coletivo, um leve princípio de esquizofrenia, ou alguma coisa do gênero? Ou a nossa mente nos pregando alguma peça? Comenta aí embaixo aqui. O que é que você faria no lugar desse cara? Eu ia escorregar lá de cima, não preciso nem falar no que é que eu ia escorregar, né? Oh, estraguei todo o clima aqui. Mas tudo bem, comenta aí embaixo. Que vocês tenham uma ótima noite. E quando você subir numa árvore, num cemitério, não vai olhar lá para baixo não, viu? Tchau, tchau.